Você já se sentiu perdido e sem controle diante das incertezas da vida? Sabe aquela sensação de ansiedade e insegurança que nos acompanha quando a gente se depara com um desconhecido? Pois é. Essas emoções podem ser muito desafiadoras e podem dificultar o nosso bem-estar emocional e o nosso desempenho nas atividades do dia a dia. Se você se sente ansioso com as incertezas da vida, fica comigo nesse episódio, porque hoje eu vou falar para você 5 estratégias que podem te ajudar com essa questão. Este é o podcast Sua Manhã Mais Positiva, um podcast que nasceu com o objetivo de transformar as suas manhãs, a sua vida, as coisas que acontecem com você de uma forma mais positiva. Ser positivo não é anular o fato que está acontecendo, é olhar para ele com uma visão otimista e encontrar formas de ver oportunidades e formas de sair dessa situação de uma maneira melhor para você. Vocês sabiam que uma das grandes causas, de ansiedade nas pessoas é a incerteza e falta de controle? Aquela sensação de falta de controle sobre a situação, sabe? Quando a pessoa não sabe o que vai ser do futuro, Como ela percebe ali que ela não tem certeza do que vai ser da vida dela no futuro, ela se sente ansiosa. Antes de falar as formas para vocês que podem nos ajudar muito, a lidar com essas questões de querer ter controle de tudo o tempo todo, eu vou contar para vocês a história da Catarina. A Catarina, ela sempre teve um planejamento muito cuidadoso com a carreira dela, A Catarina era sempre uma menina estudiosa, dedicada, e com a carreira dela não foi diferente. Ela se empenhou muito, trabalhou muito duro para conseguir um emprego na área dela. E quando ela conseguiu esse emprego, ela subiu rapidamente de cargo na empresa que ela trabalhava. Ela, quando ela conseguiu, entrar nessa empresa e ser promovida rapidamente, ela se sentia muito segura na posição dela, porque ela tinha um bom salário, bons benefícios, e ela planejava, ficar nessa empresa por muito tempo, O planejamento dela era de longo prazo. Tem gente que não tem esse planejamento, que sai da empresa e ok, fica um tempinho e já sai, mas pra ela não, Ela queria mesmo criar carreira. Só que, no entanto, as coisas mudaram rapidamente, Não foi muito da forma que a Catarina estava ali planejando o futuro dela, Ela pensou que ia ser uma coisa, mas acabou mudando. A empresa dela teve dificuldades, como muitas empresas, nos últimos anos, devido a tudo que aconteceu. Então, a empresa dela teve dificuldades financeiras e precisou cortar muita gente. Nesse primeiro corte, a Catarina não foi cortada. Mas, como aconteceu isso, ela se sentiu ameaçada, Ela viu que o emprego dela estava em risco ali, mas ela não tinha muito o que fazer, ela não tinha controle sobre aquela situação. Mesmo que ela falasse com um papa lá dentro da empresa dela, não tinha o que fazer. E aí, ela começou a ficar o quê? Ansiosa. Os meses iam passando e à medida, que a empresa ia passando por mudanças, reposicionamento, a empresa vai se movimentando, quando tem esses problemas financeiros, E aí, quem tá dentro tá vendo aquela mudança. Então, ela ficava muito insegura, muito ansiosa, porque ela não tinha garantias de como ia ser o futuro dela, E aí, como ela começou a se sentir assim, ela passou a ter o quê? Dificuldade para dormir, perdeu o apetite, ela tinha vinha vários pensamentos negativos na cabeça dela sobre como seria a situação financeira dela. Ixi, os boletos, o que eu vou fazer com os boletos? E a blusinha que eu vou comprar, como que eu vou pagar essa blusinha, as brusinhas?
E aí, ela foi alimentando aquilo dentro dela, porque ela cada vez mais, ela viu que ela não tinha controle realmente. Ela não tinha, né, controle daquela situação. É a empresa, né, a parte da empresa, é a empresa que decide quem fica e quem sai. E aí os meses foram passando, a empresa não conseguia, né, voltar ao normal, né, a crise financeira realmente tinha abalado aí, até que chegou a vez da Catarina. E ela foi mandada embora. Foi uma notícia, por mais que ela esperasse que algo poderia acontecer, foi uma notícia que foi difícil de digerir, né? E ela teve crises de ansiedade muito fortes por isso, durante o processo, né? E também quando aconteceu o processo. Porque ela focou o que ela estava vivendo no futuro, da incerteza do que ia acontecer. Ela não estava focando no hoje, né? Por exemplo, pode ser que eu seja mandada embora. O que eu posso fazer agora se eu for mandada embora, né? Qual ação eu posso tomar? Ao invés dela pensar nas ações que ela poderia tomar no hoje, para ela se preparar por uma possível demissão, não, ela ficou focando no e se? Ai, mas eu vou ser mandada. E aí ela foi alimentando aquilo dentro dela e ela não tomou nenhuma ação. E aí, realmente, de fato, ela foi demitida. E aí, depois que passou tudo, né? A Catarina, ela começou a refletir sobre as coisas que aconteceram na vida dela, como ela agiu naquela situação, né? Ela começou a analisar, falar, nossa, o que eu poderia ter feito de diferente para eu não ter passado por tudo isso que eu passei, né? O que eu poderia ter feito de diferente para eu aprender, para que se houver uma segunda vez em que eu não tenha certeza sobre o meu futuro, e que vai acontecer, porque várias coisas na nossa vida a gente não tem certeza do futuro, né? A gente fica ali naquela insegurança, a gente não tem controle de todas as coisas que acontecem. A gente tem controle sobre a gente, mas coisas fora da gente, sobre pessoas, empregos, reações, a gente não tem. Natureza, a gente não tem controle, né? Então ela falou assim: nossa, eu sofri tanto com essa incerteza, o que eu poderia ter feito de diferente? E aí a Catarina começou a refletir: nossa, quando eu tava me sentindo insegura e ameaçada, e eu ainda tinha o meu emprego, eu poderia já ter começado a procurar um novo emprego, né? Porque assim, eu gostava da empresa que eu trabalhava, mas eu estava sendo ameaçada. E junto com o meu emprego, tenho todo o resto da minha vida que eu não poderia ter deixado ali, né? Sem administrar, sem olhar para aquilo. Poderia ter começado a procurar outro emprego, começado a conhecer pessoas novas, indo em lugares diferentes. Poderia ter procurado alternativas para eu trabalhar a minha ansiedade, trabalhar a minha mente para que eu visse aquela situação de uma outra forma. Não como uma ameaça, não como uma falta de controle, não como focando no futuro que eu nem sabia o que ia ser, né? E aí ela foi refletindo sobre coisas que ela poderia fazer. E entre essas coisas estão essas 5 estratégias que eu vou falar para vocês a seguir. E aí a Catarina, ela viu que aprender a aceitar a incerteza é uma boa estratégia. Porque embora, né, gente, seja tentador a gente querer controlar todas as coisas e todas as circunstâncias da vida, eu sei porque eu também sou uma pessoa que quer controlar, sabe? Eu tenho também essa coceirinha para querer controlar tudo. Então, ela viu que, embora isso seja tentador, isso nem sempre é possível. Se for ver, na minoria das vezes é possível a gente controlar as coisas, né? A gente consegue controlar nem a nossa reação, né? A nossa reação perante as situações da vida, quem dera controlar as situações, né? É muito desafiador. Então, aprender a aceitar a incerteza pode ser um primeiro passo importante para lidar com ela. Quando a gente aceita uma coisa, sabe aquele negócio que fala, aceita que dói menos? É real.
Quando a gente aceita uma situação, a gente não fica lutando contra ela, a gente consegue ter mais clareza das coisas, a gente consegue, tendo mais clareza, resolver, pensar em alternativas, porque a gente aceitou. Isso é o que tá acontecendo, tá? A partir disso, o que eu vou fazer? E não ficar negando, lutando, falando, eu não acredito, isso não pode estar acontecendo comigo, mas, nossa, eu lutei tanto por esse emprego, eu lutei tanto pra estar aqui, e agora tô passando por isso, ai meu Deus, socorro, lamentando. Lamentação não vai ajudar, né? Então, aceita que a gente não tem controle de tudo e que a vida é cíclica, as coisas mudam e a gente também precisa mudar, né? Não significa que a gente precisa se conformar, né, com o futuro indesejado, mas a gente pode aceitar que isso não é controlado e encontrar maneiras de lidar com ela, né? Eu gosto muito desse emprego, mas eu não posso mais estar aqui. Não tenho o que fazer, a empresa não dá, né? Pode ser que eu seja a próxima. Quais outras empresas eu gostaria de trabalhar? Ela pensou, né? Eu poderia ter listado empresas que eu gostaria de trabalhar. O que eu poderia, se eu não tenho qualificação ainda para trabalhar nessas empresas, o que eu posso fazer para eu me qualificar e trabalhar nessas empresas? Com quem eu posso me conectar? Deixa eu dar uma fuçadinha aqui no LinkedIn, ver se eu acho um contato lá dessa empresa. Deixa eu me apresentar para essa pessoa. Então, aceitar e agir. Esse é o primeiro passo. O segundo, né, a segunda estratégia é se concentrar no presente, porque a gente tem muito... A gente tem o nosso hoje, e a gente adora ficar transitando entre passado e futuro, né, e esquece de viver o hoje, né, e a gente esquece que o futuro é o resultado do quê? Do hoje, né, não adianta a gente pensar num futuro e esquecer do hoje, porque se a gente não fizer o hoje, o amanhã não vai ter do jeitinho que a gente está pensando, né? Então, ao invés de se preocupar com o futuro, tenta concentrar a energia no presente. Aprenda a desfrutar o momento, né, que se chama presente e encontrar alegria nas coisas simples da vida, né? E para a gente conseguir se manter no presente, a gente pode praticar a atenção plena, que pode ser uma técnica muito útil, né, para a gente viver o presente. Eu tô fazendo a minha pós, né, de psicologia positiva, mindfulness, e fala muito sobre isso, sobre o estar no presente. E a professora até falou numa aula, né, o que em nós nunca tá no passado e nunca tá no futuro? O nosso corpo. Então, o nosso corpo é a maneira mais fácil da gente se trazer para o presente. Prestar atenção olha, fica um tempão olhando para sua mão. Presta atenção nas linhas, na forma, se tem um dedo, qual o tamanho dos dedos, são parecidos, são diferentes, tem alguma pintinha que você nunca reparou, as suas veias. Faça esse exercício, fica um tempo olhando para sua mão. Você vai ver como você já veio para o presente. E aí, quando você estiver muito lá no futuro, observa alguma parte do seu corpo, alguma coisa em você, e aí você fala, calma, o que eu posso fazer hoje para eu conseguir o que eu quero no meu futuro? Então, e no caso da Catarina, né, ela se concentrava no futuro até de forma negativa, pensando nas contas que iam chegar e ela não ia ter dinheiro, pensando que ia estragar a carreira dela, porque ela ia ficar desempregada, como que as empresas iam olhar para isso, né? Falar assim, nossa, mas ela foi demitida, por que será? Então, ela foi pensando em todas as possibilidades ruins para o futuro dela, e não pensando em alternativas positivas, que ela pudesse passar por isso de uma forma boa e conseguir até coisas melhores, né? Então, pensa nisso. Pensa em se manter no presente e projetar o seu futuro de uma forma positiva, agindo no presente para que esse futuro positivo realmente aconteça. Uma outra estratégia é também uma aula que eu tive na pós,
que é sobre resiliência. Desenvolver a resiliência emocional pode ajudar muito, porque resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças e superar as adversidades, né? Então, quando a gente desenvolve a nossa resiliência emocional, a gente consegue lidar melhor com as incertezas da vida, né? E isso vai ajudar a gente a cultivar uma atitude mais positiva, aprender a se adaptar com as mudanças, né? Criar uma rede de apoio forte para esses momentos, porque a gente vai se sentir triste. Vamos nos sentir tristes. E nem sempre a gente vai ser aquela fortaleza, né? Aquela fortaleza, nossa, eu penso positivo o tempo inteiro, eu sei reagir o tempo inteiro. Não, a gente precisa das pessoas ao nosso redor para nos ajudar a nos resgatar. Assim como você resgata seus familiares, seus amigos, as pessoas que você ama com conselhos, a gente também precisa. Então tenha essas pessoas aliadas ao seu redor para te ajudar a ser uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que se adapta às mudanças. Porque a vida é assim, gente, a natureza todo dia tá mudando. O universo, você sabia que o universo se expande todos os dias? Ele tá em expansão. Pode ser que um dia ele volte a se contrair, mas ele tá crescendo todos os dias. Tudo muda. Então, a gente também tem que ter essa noção de que a nossa vida também muda. E que a mudança faz parte do processo. E se a gente ficar focando nessa mudança de uma forma negativa, né? Se achando incapaz, achando que, meu Deus, socorro, a gente vai ter ansiedade. A quarta estratégia é a gente estabelecer metas e planos de ação. Eu sempre brincava na minha vida, né? Qual que é o plano B? Qual é o plano B se tudo der errado? Eu nunca gostei de ficar pensando em ter um plano B, porque sempre pensei que o plano A tem que dar muito certo. Mas pode ser que não dê, né? E aí, o que eu vou fazer? Qual vai ser o meu plano de ação? Quando eu trabalho com marketing, quando a gente faz uma estratégia de marketing, a gente tem um plano de ação para isso. E outras áreas também, né? Sempre tem um plano de ação. Qual é o plano de ação para a sua vida? Né? O que você vai fazer para te ajudar a se sentir mais seguro para lidar com as incertezas da vida? Porque elas existem, mas a gente pode pelo menos se sentir um pouco mais seguro para isso. Qual que vai ser o seu plano B? No caso da Catarina, ela poderia já ter se adiantado, né? Já que ela sabia que ela tinha um risco, começar a ver o mercado, movimentar ali. Poderia ser o plano B dela, né? Ou outro plano B, não sei, pensar em empreender, não sei, mudar de área, né? Poderia ter um plano de ação ali. Então, quando a gente define um plano de ação e metas realistas, né? Cria um plano de ação concreto para a gente tentar alcançar algo, isso pode ajudar a gente a se concentrar no que pode ser feito, ao invés de se concentrar e se preocupar no que não pode ser controlado. Aquele negócio de novo, aceita e veja o que pode ser feito. E aí você vai se concentrar em outra coisa. E aquilo que você vai se concentrar passa a ficar em primeiro plano, né? E não em segundo. E não, aliás, a preocupação em primeiro. Quando a preocupação fica em primeiro, aí vem ansiedade, vem insônia, falta de vontade de tudo, né? Então, a gente se concentra no plano. O que eu vou fazer agora? E a estratégia 5 é procure ajuda. Já falei um pouco dessa estratégia, né, nos anteriores, mas ajuda, às vezes uma ajuda profissional, um conselheiro. Eu falei sobre o círculo de pessoas próximas, mas às vezes você precisa de alguém, um estranho, né? Então, conversar com um profissional da saúde, um terapeuta, ou alguém que você confia, né? Um conselheiro, né? Que você quer contar sobre a sua vida. Isso é bom também, porque você vai ter alguém ali para desabafar, para te ajudar a ver as coisas com mais clareza, colocar para você também ferramentas que podem te ajudar com isso, com esse processo, né?
Essas pessoas também podem ajudar a você a identificar padrões de pensamentos negativos que podem estar contribuindo ainda mais para a sua ansiedade e te dar também formas, né, de você trabalhar e mudar essa frequência aí de pensamentos negativos que só tá te afundando. Então, ao invés de você focar nos pensamentos negativos, uma ajuda profissional também pode te ajudar a focar no que é bom, extrair o que é bom ali, né? A gente tem medo de mudanças. Todo mundo tem. Por mais a pessoa que fale, eu gosto de mudar toda hora, mas todo mundo tem medo. A gente tem medo às vezes de cortar o cabelo. Falar, ai meu Deus, que esse cabelo vai crescer, pintar o cabelo, ai meu Deus, que vai. Imagina uma mudança drástica na vida, uma mudança grande na vida. A gente tem esse medo. Só que a gente tem que entender que a vida é isso. A vida é um movimento, e um movimento de mudanças, e a gente tá indo aí nessa dança de mudanças. E às vezes essas mudanças vão nos assustar, porque pega de surpresa, porque a gente se sente encurralado, se sente sem controle, se sente nu perante o que tá acontecendo. E aí você fala, ferrou, o que eu vou fazer? Mas se você aplicar essas estratégias, eu tenho certeza que você vai conseguir passar por isso de uma maneira mais tranquila, de uma maneira, não vou dizer fácil, porque pode ser desafiador ainda, mas vai te ajudar, pelo menos você vai sair disso, entendeu? Você não vai ficar ali naquele estado de inércia, paralisado com a situação, te encurralando no canto e você sem saber o que fazer, entendeu? Então, você vai conseguir, pelo menos, ter mais domínio sobre o que você vai fazer com aquilo. Porque você vai estar olhando sobre outra perspectiva para a situação, entendeu? Nossa, eu ultrapassei bastante o nosso tempo, né, hoje. O podcast tem o objetivo de ser mais curtinho, mas eu achei importante falar com vocês sobre todas essas partes, etapas, né? Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém, manda o seu feedback pra mim, vai lá no meu Instagram, @juaguilar, me fala o que você achou. Também estou concorrendo ao Prêmio Best, se você puder, dá o seu voto pra mim, vou ficar muito feliz, eu tô tão feliz, gente, já, só de estar lá, né? Imagina passar pra próxima fase. Nossa, não tenho nem palavras. Salvei o link lá nos destaques do meu Instagram, @juaguilar, então se eu puder contar com você, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Muito obrigada, a gente se encontra no próximo episódio.